Fala pessoal, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje vamos resolver algumas questões sobre o assunto de função do primeiro grau, ou função afim, função polinomial do primeiro grau, beleza? Vamos agora às questões. Nessa primeira questão, temos o seguinte. Da UFSM, sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada de bandeira, e uma parcela variável, então aqui parcela variável, que é a função da distância percorrida. Então essa variável está em função da distância que esse táxi percorre. Então, se o preço da bandeira é de R$ 4,60, então aqui o preço da bandeira é R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos, a distância percorrida pelo passageiro que pagou R$ 19,00 para ir à sua casa, de sua casa ao shopping é D. Então, primeiro, vamos ver o seguinte, que uma função do primeiro grau ela é da seguinte forma: f de x é igual a x mais b. AX, né? Então vamos lá. AX mais B. Onde esse A aqui é a nossa. Eu coloquei de verde, né? Então esse A aqui, ó, é a parcela variável. Então esse cara aqui, ó, é a parte variável da minha função. E o nosso B é a nossa parcela fixa, né? Então esse B aqui é a parte fixa. Então, o que seria essa parcela variável e essa parcela fixa? Essa parcela aqui é variável por quê? Porque ela acompanha x. Então, esse valor de a vezes x vai mudar conforme o valor de x muda, certo? E essa parte fixa aqui, que é o b, por que ela é fixa? Porque se o x for 1, 2, 3, 4, 5, observe que ela não está sendo influenciada aqui, ela está sozinha, né? Então ela não carrega o valor de x. Então, qualquer que seja o valor de x, ela sempre vai ser o mesmo valor b, né? Então, por isso que ela é chamada de parcela fixa, nada altera ela. Então, para o nosso exercício, o que a gente tem é que a nossa f de x, que é no caso, para esse exercício, é o preço que ele pagou, então eu vou chamar de p de x. Então, aqui o nosso p de x significa o quê? É o preço pago, no caso aqui, como diz o exercício, é por quilômetro rodado. Então, é o preço pago pela corrida, na verdade, né? Pela corrida. A gente diz corrida, mas é o trajeto que o táxi faz, né? E esse x aqui, a gente destacou como sendo o quilômetro rodado. Esse x para a gente significa os quilômetros rodados. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou só agora acertar essas informações que ele me passou. Então, quais são essas informações que ele me passou? Que esse nosso P de x aí, ó, vai ser igual. Quem é o nosso valor variável? A parcela variável é por quilômetro rodado, certo? Então, quanto ele rodou? Quanto ele cobra, na verdade, por quilômetro rodado? 96 centavos. Então, isso aqui é 0,96x, que é a nossa parte variável, mais nossa parcela fixa, que é a bandeira. O que seria a bandeira? É que se você entrar, depende, né? Tem táxi que é assim, você entra no táxi e falou, não quero não. Ele pode te cobrar bandeira, tá? Porque é um valor fixo, só para você ter entrado no carro, digamos assim. Então, é 4,60. Então, essa aqui é a função desse determinado táxi, beleza? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse cara que andou nesse táxi, ele pagou R$19. Então, ele pagou R$19. Então, a gente sabe que esse nosso P de X vale 19. Porque se ele pagou R$19, esse P de X que ele pagou pela corrida, R$19. Beleza? Tranquilo. Então, esse nosso P de X vale 19. Então, vai ficar 19 é igual a 0,96x mais 4,60. Esse 4,60 está positivo, passa negativo. Então, vou ter 19 menos 4,60. Isso vai ser igual a 0,96x. Beleza? Então, o que eu vou ter? Quanto que é 19 menos 4,60? R$19 menos R$4 é 15.
R$ 15 menos esses 60 centavos agora que falta, dá 14,40. Então, 14,40 é igual a 0,96. Ixi, acho que estou escrevendo na minha cabeça aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar mais para cá. Vou colocar essa seta mais para cá. Então, tem aqui que 14,40 é igual a 0,96x. Então, esse 0,96x aqui, ó, esse cara que está multiplicando aqui, 0,96, vai passar dividindo. Então, eu tenho que 14,40 dividido por 0,96 é igual a esse x. E fazendo um cálculo mental aqui de 14,4 dividido por 0,96, eu sei que vai dar 15. Então, o nosso x aí, ó, x é igual a 15. 15 o quê? Se a gente se referiu ao x pelos quilômetros rodados, então nada mais do que 15 quilômetros. No nosso caso aí, qual letra? Letra C de certo. Beleza? Vamos no nosso segundo exercício agora. Esse é da UERJ de 2014. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros de água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo em horas representada no eixo X. Então, determine o tempo x0 em horas indicados no gráfico. Então, vamos só filtrar essa informação. Ele disse para mim, vamos falar sobre os eixos primeiros. O eixo X, ele fala que é o tempo em horas, né? Aqui, ó, tempo em horas. Então, para ficar mais simples, eu vou colocar aqui o eixo X é o nosso tempo, beleza? E o nosso eixo Y, ele diz para a gente que cadê? O volume, né? Então, o eixo Y é o volume em litros. Então, eu vou chamar aqui, ó, de V, de volume. Lembrando, né, que o Y é uma função de X. Então, eu vou botar Vx, não. A gente já chamou nosso eixo X de T, né? Então, é o volume em função do tempo. Então, eu vou chamar aqui de VT. Ok? Então, nosso eixo X é o tempo, nosso eixo Y é o volume em função desse tempo. Observe o seguinte, você tem dois reservatórios. Vou chamar aqui, ó, reservatório A. Então, vou deixar assim, reserva A. Então, existe uma função para ele. Qual seria essa função para ele? Vou chamar ela aqui, ó, de VA em função do tempo. Então, o volume desse reservatório em função do tempo é dado como? Ele diz aqui que esse reservatório A ele perde água a uma taxa de 10 litros por hora. Então, ele vai perder, ou seja, vai ter algo negativo aí. Mas qual que é o volume de água desse reservatório? Se você observar aqui no gráfico eu tenho que esse reservatório A é essa linha decrescente aqui, ó. Por que decrescente? Justamente porque ele perde água. Então, obviamente, vai ser decrescente, ele vai perdendo água. Então, vai diminuindo esse valor do volume aqui, né? Vai ter que ir diminuindo. Por isso que ele é decrescente dessa forma aqui. Beleza? Então, mas quanto originalmente tem de água lá naquele tanque ali, né? Nesse reservatório? 720. Então, o que isso quer dizer para mim? Que o volume desse tanque, ele inicialmente é 720, porém ele perde 10 litros a cada hora. E nossa hora aí é o tempo t, porque ele diz aqui que o nosso eixo x ele é o tempo e está representado em horas, beleza? Então, o volume A em função do tempo é igual a 720 menos 10t. Vou fazer a mesma análise agora para o reservatório B. Então, aqui no reservatório B, vou fazer a mesma leitura. Vou chamar aqui de VBzinho em função do tempo. Isso vai ser mesma ideia, tá? Qual que é o valor inicial de água nesse tanque, nesse reservatório? De 60. Porém, observe que esse reservatório B ele ganha. Então, se ele ganha, é positivo. Ele ganha o quê? 12 litros por hora. Então, ele ganha 12 litros a cada hora. Então, a cada T. Beleza? Só que ele pede aqui pra gente, determine o tempo x0 em horas indicado no gráfico. E observe que esse x0 aí, que está no gráfico, é o encontro. Tá vendo? Ó? Esse x0 aqui é o encontro. Ó. É o encontro dessas duas funções. Então, é o encontro delas. Então, como é que eu faria o encontro dessas duas funções? Nesse exato momento aqui, ó, o x
E o y dessa função aí, desse ponto, né, no caso, é o mesmo valor para as duas funções, ou seja, é o mesmo valor para os dois reservatórios. Então, se eu igualar VAT com VBT, eu estou, mesma coisa, dizendo que eu estou localizando esse ponto aqui. Então, se eu igualar as duas funções, eu tenho o momento exato que ele está pedindo aqui, que é esse encontro, que é o valor desse x0 que ele pede. Então, vamos igualar. Então, vou ter que VAzinho t, naquele momento aqui que ele pede, né, ó, os dois são iguais. Então, é igual a VB de t. Então, quem são eles? VAT é 720 menos 10t. Isso vai ser igual a VBT, que é o 60, né? Mais 12t. Como esse 12t está positivo, eu vou deixar ele aí. Então, esse 12t fica. O 10t que está do outro lado vai passar positivo, né? Ele vem para cá positivo. Então, fica 10t. E 720 já está lá, fica lá. E menos, né? E 60 vai passar para lá negativo. Então, menos 60. O que eu vou ter aqui? Vou escrever aqui para cima. Eu vou ter que 12t mais 10t, eu tenho 22t's. Isso vai ser igual a 720 menos 60. Vai dar 660. Então, eu tenho que t vai ser igual a 660 dividido para 22. Então, eu tenho que esse t vale quanto? 660 dividido por 22. 30. 66 dividido por 22 dá 3. Então, 620 dividido por 22, 30. 30 minutos. Lembrando que esse nosso t a gente chamou de referindo ao eixo x. Então, esse t que a gente encontrou nada mais é que esse x0 que ele pediu, tá? Então, esse x0 que ele pediu é esse t de 30 minutos que a gente encontrou. No nosso caso aqui, letra D de deu certo. Beleza? Vamos lá, nosso terceiro exemplo. Nessa questão diz, uma certa indústria produz peças de automóveis. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de 9.100 e custos variáveis com matéria-prima e demais despesas associadas à produção. O valor dos custos variáveis é de 30 centavos por cada peça produzida. Sabendo que o preço de venda de cada peça é de 1,60, determine o número necessário de peças que a indústria deve produzir por mês para não ter prejuízo. Então, nesse tipo de questões assim, que está ligada à função do primeiro grau, de função afim, você viu que ele fala algumas palavrinhas. Custo, venda e prejuízo, que na verdade ali você pode ter prejuízo, o oposto seria lucro, né? Então, você está mexendo com lucro, venda e custo. O que seria isso aqui para a gente? Ó? Você tem um lucro quando você compara o quê? Quando você compara a sua venda e você tira dessa venda o que você gastou, ou seja, você tira o custo, beleza? Então, é esse tipo de questão que a gente vai fazer. Lucro é igual a venda menos custo. Tá, mas lucro, venda e custo de quê? Então, a gente vai chamar aqui, ó, peças produzidas, tá? A nossa variável aí é a peça produzida. Aqui é o número de peças. Então, vamos colocar aqui. X para a gente, que a gente vai chamar agora, é o número de peças. Produzidas, a gente pode colocar, mas para resumir, número de peças. Então, o que a gente tem aí? Que esse lucro ele vai depender de quantas peças você faz. E essa venda também. Então, essa venda depende de quantas peças você produz. E o custo, mesma ideia. Mesma coisa, ela está ligada ao número de peças que você produz. Então, vamos separar cada um desses. Vamos primeiro saber quem é o custo, quem é o lucro, e depois descobrir quem é o custo, quem que é a venda, né? Para depois descobrir quem é o lucro. Então, primeiro, vamos ver aqui o custo. Quem é o custo daí? O custo, ele diz o seguinte. Um custo, custo mensal fixo de 9.100. E você também tem um custo variável de 30. Por quê? Por cada peça produzida. Então, o que eu vou ter que me atentar aí? Que esse meu CX, que é meu custo, né? Meu CX, ele é igual. Preço fixo. O
que seria o preço fixo? Se você fizer uma, duas, 1 milhão, 1 bilhão de peças, você não vai deixar de gastar esse 9.100. Então, esse 9.100 é fixo. Mas você também tem um custo variável, que ele diz aqui, o custo variável de 30 centavos por peça. Ou seja, é 0,30 vezes X. É 30 centavos por peça. Então, essa é a minha função do custo. Beleza, agora vamos para a nossa função da nossa venda. Quanto que você ganha em venda? É simples, ele só diz uma coisa aqui, ó. O preço de venda de cada peça é de 1,60. Tão simples aqui, ó. Se eu pegar aqui nossa venda, ela nada mais é do que o nosso VX, né? Nosso VX, ficou feio isso aqui. VX, e esse VX é quem? É 1,60 por cada peça que você produz. Então isso aqui nada mais é do que 1,60x. Ok? Bem simples. Então, quem seria agora o nosso lucro, a nossa função do lucro? Então, se eu puxar para cá, ó, esse lucro aqui, vou escrever de outra cor aqui. Esse nosso lucro, L de x, é quem agora? Quem que é o nosso VX? É 1,60x, menos o custo. Quem que é o custo? 9.100 mais 0,30x. Beleza? Então, só vou organizar isso. Ó. L de x é igual a 1,60x. Agora, esse menos vai distribuir para todo mundo aí, né? Então, é menos 9.100 menos 0,30x. Então, o que eu tenho aí? Vou só organizar agora. L de x vai ser igual a 1,60 menos 30, 1,30. Então, 1,30x menos 9.100. Então, essa aqui é a nossa função do lucro. Só que terminamos aí? Não, ele pede aqui, ó, no final, o que ele pede para a gente? Quantas peças você deve produzir para não ter prejuízo. Então, o que seria não ter prejuízo? Não ter prejuízo é que o nosso lucro tem que ser, no mínimo, o quê? O lucro tem que ser 0. Ok? Então, quantas você deve produzir por mês para não ter prejuízo? O lucro, para não ter prejuízo, é 0. Se você tem lucro, é maior que 0. Se tem prejuízo, é menor que 0. Se não tem lucro, nem prejuízo, é 0. Então, o que eu vou ter que fazer com essa função do lucro? Vou ter que igualar a 0. Então, o que ele pede para mim é qual o valor de x, né? Ó, qual o valor de x para que esse lucro seja 0. Então, beleza, só igualar esse lucro a 0. Então, eu vou ter 1,30x menos 9.100, isso tem que ser igual a 0. Então, 1,30x é igual a 9.100. Esse x passa para lá. Esse x não, esse 1,30 multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho 9.100 dividido por 1,30. Então, quanto vale esse meu x? Então, x vale 9.100 dividido por 1,30. Fazer um cálculo de cabeça aqui, vai dar 7.000. 7.000. Então, 7.000 peças, né? Porque o que ele está dizendo aqui, ó, o nosso x é peças, né? Ó, x é peças. Então, ele tem que produzir quantas para não ter prejuízo? 7.000. No nosso caso aqui, ó, letra C de certo novamente. Uma quarta questão aqui sobre função afim. Uma empresa de telefonia oferece dois tipos de planos. O plano Plus, de 3,5 GB de internet, mais ligações ilimitadas para telefones fixos e celulares. E o plano econômico, de 3,5 GB de internet, mais 50 minutos de ligações para telefones fixos e celulares. O plano Plus custa R$ 65,90. Já o econômico custa R$ 10,80. Sendo que é cobrado R$ 1,90 por minuto quando o cliente exceder os 50 minutos incluídos no plano. Considerando esses dois planos, usando quantos minutos de ligação por mês, o plano Plus passa a ser mais econômico. Então vamos filtrar as informações aqui. Então o plano Plus, vamos lá, primeiro Plus, o que ele me dá aí? Ó? Você tem 3,5 GB de internet, gigabytes de internet, mais ligações ilimitadas. Então, então, eu vou colocar infinito aqui, ligações infinito aqui, né? Ligações infinito. Beleza?
Não tem fim, você pode falar quantos minutos você quiser. Então, agora o outro plano, o plano econômico, então o Eco, que eu vou chamar aqui, ó, o Eco, você tem, vixe, calma aí que ficou feio isso aí. Eco, você tem 3,5 gigabytes de internet também, mais 50 minutos de ligação. Caso você ceda esses 50 minutos aqui de ligações, o que vai acontecer? Caso você mais de 50 minutos, você vai pagar uma taxa. Vai pagar qual taxa? 10, vou colocar assim, né? 10,80 por minuto excedido. Só esqueci de escrever que aqui é R$65, né? E esse plano aqui custa R$65. 65,90, quer dizer. 65,90. Então, o que eu posso dizer aqui pra gente? Que a nossa função, digamos assim, aqui na verdade não tem função, que é um valor fixo, né? O valor plus não tem função, já é esse valor fixo. Independente quantos minutos você fala, você vai pagar R$65,90. Já no plano Eco, você tem uma limitação, né? Cada minuto que você fala, a mais você paga calma aí. Ah não, o plano custa R$10,80, foi mal. E a cada minuto excedente, então isso aqui apaga, ó. Então isso aqui apaga. É R$10,80, é o valor do plano. O que a gente paga a mais, né? Cada minuto a mais aqui, a gente vai pagar R$1,90 por minuto. Beleza? Agora sim está certo. Recapitulando, o Plus, R$65,90, independente de quanto você fale. O plano econômico, você tem mesmo 3,5 GB de internet, só que você tem um limite de 50 minutos dentro desse plano que custa R$10,80. Sendo que cada minuto que você excede 50, você paga R$1,90. Então, vamos facilitar aqui. Vamos chamar esses minutos excedentes de X. Então, X são os minutos excedentes, né? Vou colocar aqui, ó, excedentes. Então, o que você tem aqui para a pergunta dessa questão, ele quer saber quanto fica mais econômico o plano Plus. É mais fácil a gente verificar quando os dois são iguais. Vamos verificar aqui, ó, quando você paga o mesmo pelos dois. Então, vamos fazer primeiro esse encontro, igual a gente fez na primeira questão. Não, na segunda questão, aquele encontro lá do x0. Então, vamos ver quando, né, essas duas funções têm o mesmo valor para esses minutos excedentes aí. Então, para essa segunda função, a eco, eu tenho aqui, eu vou colocar uma função aqui, ó, e de x, né? E de econômico. E de x, para mim, é 10,80 mais 1,90 vezes x. Lembrando que esse x aqui, ó, são os excedentes, ou seja, é acima de 50 minutos. Então, essa igualdade vai ficar como? Ó? Eu quero saber quando que o plus vai ser igual ao eco. Então, eu tenho que 65,90 vai ser igual a 10,80 mais 1,90x. Isso a gente está fazendo essa igualdade para determinar quanto que vale esse x para que esses dois valores, né, quantos minutos excedentes eu posso utilizar no plano econômico para que o valor fique igual, né, a sua conta, quando você vai pagar, fique igual ao valor do plus aí. Então, esse 10,80, ele está positivo, vai passar negativo. Então, 65,90 menos 10,80 é igual a 1,9x. 1,90, né? Vou manter o padrão aqui, 1,90x. 65,90 menos 10,80, eu vou ter 55,10. Isso vai ser igual a 1,90x. Esse 1,90 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vou ter que x é igual a 55,10 dividido por 1,90. Então, essa divisão aí, ó, de cabeça vai dar 29 minutos. Então, 29 minutos. Agora, vamos interpretar esse tempo aqui. Então, seria 30 a resposta? Não. Por que não seria 30? Atenção no seguinte.
Porque esses 29 foram o que eu excedi. Então quer dizer que eu já usei quanto? Eu já tinha usado esses 50 e agora usei mais 29. Então eu usei 50 mais 29. Então eu já tinha usado 79 minutos, ok? Então se eu usar 79 minutos, os dois caras aqui vão ser iguais, beleza? Então se eu usar mais do que 79 minutos, esse econômico vai acabar sendo mais caro. Então se eu utilizar mais do que isso aqui, vai ficar o plano econômico mais caro, ok? Então a pergunta é o seguinte: considerando esses dois planos, usando quantos minutos de ligação por mês, o plano Plus, o Plus, passa a ser mais econômico? Então, se eu utilizar 80 minutos, quer dizer que o plano econômico passa a ser mais caro. Consequentemente, o plano Plus vai ser mais barato. Então, resposta, letra E de eu acertei, beleza? Então, quinta e última questão, uma do Enem de 2016. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de retas, mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo. Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, eu vou resolver isso aqui basicamente só por raciocínio. Ela carrega, né, a ideia de função afim, que é proporcionalzinho, né? É razão e proporção. Regra de 3, função do primeiro grau. Tá tudo meio que conectado aí digamos assim, em assuntos diferentes que querem dizer a mesma coisa. Então, vamos resolver por raciocínio, para ficar mais simples e rápido. Você tem aqui que na primeira hora, ou seja, durante esse tempo aqui, nessa primeira hora, então tudo nesse negocinho aqui, tinha apenas uma bomba ligada, que eu vou chamar de bomba 1. Então aqui na bomba 1, o que a gente observa? Bem simples. Na bomba 1, observe que passou uma hora e você esvaziou quanto aqui, Você tinha 6.000 litros, foi para 5.000 litros. Então, você esvaziou 1.000 litros. Então, você esvazia 1.000 litros em uma hora. Então, qual que é a vazão dessa bomba? Que eu vou chamar de B1. De B1. Então, B1, a vazão dela é o quê? Ele pede para a gente calcular essa vazão de litros por hora. Então, você esvaziou 1.000 litros em uma hora. Então, a vazão dessa bomba é de 1.000 litros por hora. Simples assim. A vazão da primeira bomba, 1.000 litros por hora. Então, na bomba, no segundo momento aqui, as duas bombas estão ligadas. E o que você esvaziou aqui? Você utilizou de 1 a 3 horas, você utilizou 2 horas e você esvaziou de 5.000 litros para 0. Então, você esvaziou tudo. Então, a bomba, vou colocar aqui, bomba 1 e 2 juntas, o que elas fizeram? Então, ela esvazia 5.000 litros em 2 horas. Então, qual que é essa, eu chamo assim de B12 aqui. Então, qual que é a vazão dessa bomba 1 e 2 ligada? Você tem 5.000 litros dividida em 2 horas. Então, o que você tem? 5.000 dividido por 2, 2.500 litros por hora. Então, beleza. Eu consigo determinar a vazão da minha bomba 2, nosso B2? Sim. Porque o que seria essa B2 nossa aí? A nossa bomba 2 nada mais é do que você pegar as duas bombas ligadas, né, a vazão das duas bombas ligadas, menos a vazão da uma bomba ligada só, que é a B1. Em outras palavras, se a vazão é de 2.500 litros por hora e a primeira bomba tem a vazão de 1.000 litros por hora, qual que é a diferença?
de 2.500 para 1.000? 1.500. Então, nada mais que esse 1.500 é a vazão da segunda bomba. Então, calculando aqui, seria o quê? Ó? A bomba 2 nada mais é do que você pegar a vazão das duas bombas, 2.500, e tirar a da primeira. Então, quer dizer que a vazão da bomba 2 é de 1.500 litros por hora. Nosso caso aqui, acho que eu esqueci de colocar as alternativas. Então, mas é 1.500 litros por hora e é isso. Beleza? Então, nesse vídeo, vimos 5 exercícios referentes à função afim, função do primeiro grau, ou formalmente função polinomial do primeiro grau. Então, exercício simples para você ver que a função ela tem a parte fixa e a parte variável. Você vê que é bem direitinho, bem proporcional. Você consegue resolver a maioria dessas questões sem essa formalidade que eu fiz. Você pode resolver por raciocínio lógico, por até regra de 3 você consegue resolver esses tipos de questões de função afim. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você gostou. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem, pode estar escrevendo também um comentário aí no vídeo. Beleza? Falou e até a próxima.